Olá, meus amigos, minhas amigas e seguidores. Nesta terça-feira, vamos falar sobre Cruzeiro 0, Atlético Mineiro 0. Mas antes, quero me apresentar. Eu sou Levi Lafetá, jornalista profissional, General Manager em futebol, bacharel em Direito, administrador de empresas e tive o prazer de participar da CPI do futebol em 2001, falando sobre os clubes de futebol que estavam fazendo transferências de jogadores de maneira não normal. E mais ainda, dizer que sou aquele que assessorou o primeiro jogador de futebol a jogar na Inglaterra, Francisco Hernandes Lima da Silva. Fui assessor do Mirandinha por 11 anos. Hoje, Mirandinha está tratando de outros negócios e eu estou aqui em Minas Gerais, estado onde nasci. Antes morei no Rio de Janeiro, morei fora do país, morei em Santa Catarina, morei no estado do Ceará e hoje estamos aqui no nosso novo canal, porque o outro canal eu parei de postar, tendo em vista que o YouTube entendeu que eu deveria falar só sobre futebol, já que eu sou especialista em futebol. Fui bicampeão 2 vezes no estado do Ceará pelo Fortaleza, onde tive a ajuda de Deus para criar, tanto em 83 como em 91, duas seleções do Lions, que hoje não são esquecidas, pelo contrário, entra ano e sai ano, as duas seleções de 83 e 91 que eu formei não são esquecidas. Mas vamos falar o jogo Cruzeiro 0, Atlético Mineiro 0. O Atlético Mineiro jogou bastante recuado, porque até que enfim o Cuca entendeu que ele não tem um elenco com condições, principalmente físicas, para jogar 3 competições: a Copa do Brasil, a Sul-Americana e a Série A. O Cruzeiro não. O Cruzeiro está tranquilo, praticamente se dedicou só à Série A, então entrou inteiro. E o Galo, inclusive, colocou o Arana numa situação delicada, já que ele estava no departamento médico, e aos 15 minutos de jogo, Arana foi substituído. Então, meus amigos, o jogo foi muito truncado, porque, como disse o técnico Jardim do Cruzeiro, não entendeu por que o Galo ficou esperando o Cruzeiro. Mas foi muito bom para o Jardim, porque o Jardim ganhou, inclusive, do Flamengo. O Flamengo é um time que joga aberto, é um time que joga usando a categoria individual de cada profissional, e aí tem espaço maior para que o Jardim coloque as suas ideias. Foi bom, porque o Jardim agora tem que procurar treinar o seu time também, para quando encontrar uma equipe recuada. O Galo
respeitou o momento do Cruzeiro. Há necessidade de dizer isso. E aquela que dizer que houve amasso, não houve amasso. Quais foram as defesas que o Everson fez? Graças a Deus, poucas bolas foram até lá o gol do Everson, porque ele nos deixa, nós mineiros aqui, preocupados, porque o Everson tem dia que está bem, tem dia que não está bem, e a defesa se comportou bem. Por outro lado, no segundo tempo, o Atlético também teve algumas oportunidades que o Rony perdeu, o Júnior Santos perdeu. Então, o Jardim tem que entender que do outro lado tem um treinador que foi humilde em respeitar o momento hoje do Cruzeiro. O Galo vem aí de vários jogos, entendeu? E, evidentemente, jogando de 3 em 3 dias, não há a menor condição para a manutenção de uma boa preparação física. Por isso que o departamento médico está sempre sendo visitado, né? Sendo visitado. Mas o que nós mineiros estamos preocupados é exatamente com o que declararam aqueles que mandam na SAF do Galo. Dizer que a promessa de que a partir de 2026 o Galo estaria com as dívidas todas quitadas e que pensaria mais no futebol. Agora, com a apresentação do balanço, o que nós ficamos entendendo é que só a partir de 2030, não mais 2026. O que significa isso? Com todo respeito aos 4 R's, é brincar com os sentimentos dos torcedores. Porque eles têm que entender que os torcedores não são aqueles clientes do banco que ele tem. Os torcedores não são clientes da MRV. E os clientes também não são aqueles que acessam a Rádio Itatiaia para assistirem ou ouvirem, já que a Itatiaia também está no YouTube, ouvirem as mesmas notícias em todos os programas esportivos. Você ali tem 4 ou 5 programas esportivos durante o dia, só muda o apresentador. E tem um apresentador que é o tempo todo antipaticamente pedindo like. Já tem um careca que sabe pedir com alegria o like, o que torna mais gostoso assistir o programa dele, daquele careca, né? Eu não vou citar o nome dele, mas o outro que comanda o programa das 18 horas, ele inclusive tem até uma falha para quem é apresentador. Ele não olha para a câmera, ele fica olhando para exatamente o computador que está em frente a ele. Talvez ele esteja lendo ali o que ele está falando. Ele não olha. Já o que faz o programa às 11h30, o careca, muito simpático, que fala naquele latão, ele não, ele olha, sorri, conversa com quem está do outro lado da telinha. Então, os 4S têm que entender que há uma diferença de jogar futebol e comandar uma construtora, uma rádio, né? E agora também tomamos conhecimento do investimento em uvas em Portugal. Então, meus amigos, o que eu quero dizer é que os atleticanos, aqueles que são atleticanos, que torcem pelo Atlético e que são simpatizantes
Como eu sou simpatizante do Atlético, temos que aguardar a boa vontade dos 4 R's. Porque o que ele quis dizer que na próxima janela não existe contratação. E do jeito que está aí, jogando de 3 em 3 dias, o elenco que o Cuca tem nas mãos não vai aguentar. Não vai aguentar o poderio do Palmeiras, o poderio do Flamengo, um poderio até de um São Paulo que vai contratar, né? Um poderio do Cruzeiro que vai contratar, porque o Jardim, o técnico, está procurando adaptar a esses jogadores aquilo que ele gosta. Mas claro e evidente que ele não veio lá de onde ele estava muito bem, obrigado, trabalhar com este elenco que está aí. Ele quer mais, e já mostrou que tem capacidade, uma capacidade muito já comprovada até no Paris Saint-Germain. Então, eu acho que nós mineiros vamos ficar com um Cruzeiro forte e um Galo do meio da tabela para baixo. E cuidado para nós não escorregarmos mais e ficarmos lá na B. Então é isso aí, essa é a minha opinião, a opinião de quem militou no esporte, nos seus bastidores, como presidente de clube, como general manager, como advogado, que inclusive participei de uma CPI do Senado, como advogado. Então quem está falando aqui não é gago. E quem está falando aqui pede encarecidamente, me ajude no meu canal, inscreva-se e podem fazer a crítica aí construtiva ou a crítica destrutiva. Nós estamos aqui como jornalistas, jornalista profissional, a exatamente isto, esperando uma crítica construtiva ou aquela crítica gozadora que normalmente tem o hábito o brasileiro de fazer. Então, meus amigos, um abraço e espero realmente que inscrevam-se no canal. E se gostaram da matéria, compartilhe com os amigos, porque, como eu lhe falei, como é um canal novo, porque o YouTube entendeu que o Levi Lafetard tem que falar sobre futebol. Aquele abraço, amigo. Até!